Olá, todo mundo. Então, esse próximo vídeo aqui sobre educação, ele tem a ver com uma discussão que eu entrei em contato a primeira vez quando eu entrei na prefeitura de Campinas, né? Comecei a lecionar na prefeitura de Campinas, que é a questão do trabalho com saberes. Porém, sempre foi algo muito confuso para mim. Por quê? Porque cada professor que eu conversava, que eu via a descrição de saberes, etc., entendia saberes de maneira diferente. Alguns entendiam os saberes como conteúdo da aula, exatamente o que você dá em aula, qual o conteúdo da aula. Eu vou dar um exemplo aqui em artes. Barroco. Barroco brasileiro. Isso é conteúdo, ok? Mas o que seriam os saberes? E isso sempre me encafifou. Tá? O que seriam os saberes? Foi depois de um tempo que, por conta até mesmo do professor Plínio, na Associação Buda Dharma, né, na verdade no Instituto Pramana, no caso, eu entrei em contato mais com a taxonomia de Bloom, e aí eu vi as noções de competência do Bloom, em comparação a noções de competência que eu já tinha visto na BNCC, ok? Que eu já tinha visto, agora eu não lembro muito bem a parte temporal disso tudo. Mas haviam diferenças também. O termo era o mesmo, competências, mas haviam diferenças. Quando eu vi o projeto político-pedagógico, né, ajudei a montar o projeto político-pedagógico do Raul Pila, que é a escola que eu dou aula, tive mesma impressão. Assim, falei, mas calma, nós temos princípios da escola que eles parecem as competências da BNCC, mas não parecem a do Bloom. E não tinha nada que parecesse a do Bloom. Muitos dos saberes que são descritos nos planos de ensino são feitos pelos professores. E quando eu via, de novo, muito díspare. Procurei, né, num dos grupos de formação, no grupo de formação que eu faço parte esse ano, nós procuramos as definições de saberes e realmente é algo muito vago. Né? Não tem uma definição de fato. Né? E nisso, pensando ainda na questão da taxonomia de Bloom, da ideia de competências, eu fiquei pensando, cara, nós discutimos, eu, Cíntia, Yuri, né, a Cintia Yuri, que é uma das professoras, Lucimar, Mariângela, Ana Cláudia e a Luana, né, eu devo estar esquecendo, sim, também a Lua, que é uma estagiária que participa, ou o Lua, desculpa, o Lua, que é um estagiário que também participa, entre outros que participaram das discussões, dos estagiários também que participaram, que eu não vou lembrar o nome, peço desculpas. Nós tentamos entender um pouco esses saberes e formos para algo mais básico, como aparece até mesmo na taxonomia de Bloom, né? Que os saberes, tal como aquelas competências que o Bloom mostra, são características, ou seja, funcionamentos mentais, por assim dizer, né? Funcionamento cognitivos que precisamos exercitar como professores. E aí, cada campo, nós podemos pensar, pode trabalhar melhor determinados tipos de saberes. Isso foi pensado, isso nós já estávamos pensando um pouco antes, o grupo de artes lá da escola, a Cíntia, eu, Elias e Thelma, né, na época, nós estávamos já pensando um pouco sobre isso. Depois entrou a professora Mariana, a professora Marilyn, que também ajudaram a pensar mais coisas, tá? Sobre o que é esse conhecimento básico, basilar, que vai nos ajudar a entender a arte, né? Porque já que é o nosso componente curricular. E no nosso caso, nós pensamos ler, a leitura, então ler arte. E ler arte não é a mesma coisa que ler a língua materna, não é. Não precisa ter a relação verbal, ok? Então nós precisamos aprender a ler arte, para isso entender a arte como linguagem, quais as características da arte como linguagem, é importante para entender qual saber nós vamos estar trabalhando. Outro saber que nós consideramos interessante e importante para a nossa concepção de aula de artes
foi o de expressar, né? Que o fazer também o criar fazer. Então, expressar está dentro. Nós também trouxemos um outro saber, né? Consideramos importante o saber. Isso daí foi até que é uma novidade, né, para nós. Eu achei interessante, que é o transgredir, que é o conseguir entender a proposta e ter uma criatividade para ir além da proposta sem fugir completamente, né? O que é muito importante, porque alguns alunos eles vão ter um costume de tentar ficar dentro apenas do que está sendo proposto e outros eles conseguem com mais facilidade. Porém, os que ficam dentro também conseguem, se forem estimulados, conseguem trazer algo a mais. E o outro saber é o refletir. Ler não necessariamente é refletir. Tá? O pensar sobre, conseguir entender, conseguir fazer relações, contextualizar com outras coisas, contextualizar com o tempo que foi feito ou mesmo com o tempo que nós vivemos agora, recontextualizar aquela obra dentro do tempo que vivemos hoje. Então, esse refletir é um saber importante. Então, nós definimos esses saberes como algo a ser trabalhado. Mas e os conteúdos em relação a isso? Aí é que tá. Isso, na nossa perspectiva, dava mais liberdade para os professores de artes, porque daí cada professor de artes pode ter uma formação diferente. Por exemplo, dentro da nossa escola, nós já tivemos o Elias, que era formado em música. Nós temos hoje em dia na EJA o Daniel, que é formado em música. Eu sou formado em artes visuais, mas fiz vários cursos, na verdade, de audiovisual. Então, são linguagens que me apetecem mais. A Cíntia, ela tem um trabalho grande com artes visuais, que é o estudo dela, mas ela também tem trabalho com computação, relações de jogos e etc., que também trabalham questões do audiovisual, né, de uma maneira diferente, né, de vídeos, não é só vídeos, é questão de jogos de videogame e tudo mais. Então, tudo isso é válido. Então, nós podemos pensar os conteúdos que incluem também trazer questões de cultura popular, arte africana, arte indígena, arte europeia, nós podemos trazer dentro. Por quê? Porque nós temos uma certa liberdade para estabelecer um currículo que vai estar de acordo com as diretrizes, obviamente, mas para estabelecer um currículo para trabalhar esses saberes. Não é bem o conteúdo em si que é o importante. O conteúdo ele é importante para estimular e trabalhar esses saberes. Então aí que entra essa questão importante, né, de entendermos e que é um tanto vago ainda. Precisa de mais estudos, eu acho. O termo saberes foi usado também por Paulo Freire, que é bem legal. Tanto que é uma das nossas bases também, não só o Bloom, mas o Paulo Freire, nesse caso. Ele fala muito de trabalhar a curiosidade, transformar essa curiosidade natural do ser humano em uma curiosidade sistemática. Aqui nós estamos trabalhando com algo semelhante. O ser humano ele reconhece formas, só que o próprio reconhecimento, para quem já leu Oliver Sacks, por exemplo, sabe que o entender imagens, etc., passa por uma construção também, né? Uma construção de conhecimento. Então, nosso entendimento das coisas, ele vai ser filtrado pelo conhecimento que possuímos. O que torna ainda mais importante nós conhecermos, né? Nós estudarmos, não parar de estudar, para conseguir ter construções e renovações da nossa visão de mundo. Tá? E por isso que eu considero que, né, na verdade, quando eu começo a fazer esses vídeos, eu trouxe isso. A questão da minha religiosidade, ela está presente. Ela está presente em todos esses pensamentos, inclusive nisso que eu estou dizendo agora. Tá? E até mesmo vai ser o disparador, esse vídeo aqui sobre saberes, vai ser o disparador sobre a reflexão sobre diálogo religioso do próximo vídeo, né? O que é importante, né, também, que é a questão
Depois eu trato. Tá? Para agora, né? A noção de saber, uma definição melhor, uma definição mais acurada sobre o que é saber, ajudaria bastante a entender também a proposta de educação que se tem, né? Que está presente em contraste a uma educação tecnicista, ok? E por que é importante isso? Porque muito se fala de educação da escola da Ponte, lá em Portugal, ou da escola lá das escolas da Finlândia, etc. Tá? Mas eles deram passos em relações à concepção do que eles querem com a educação. Né? Na Suécia, na Noruega, por exemplo, na Finlândia, que também inclui, eles consideram que a educação, eles desenvolvem uma noção de educação para dar condições mais igualitárias a todas as pessoas, para que todos possam contribuir de suas maneiras para o desenvolvimento social. Então eles têm esse objetivo. E não é um objetivo do tipo, eu preciso preparar tecnicamente meu aluno para que ele se torne um trabalhador. Não é. Não é. Porque a noção de melhoria social, ela inclui outras questões que vai para além do trabalhador simplesmente, do cara que é preparado tecnicamente para ser um trabalhador. Ela entra na construção de conhecimento. E para se ter construções de conhecimento, é importante ser estimulado, ser trabalhado determinadas características cognitivas, né, para que nós possamos trazer coisas novas, criar coisas novas, ou mesmo trazer debates para desenvolvimento de conhecimentos que tornem a nossa sociedade melhor, né? Pensando no bem-estar do ser humano, na dignidade do ser humano, ok? Então é isso, parei aqui.